A anamorfose acontece quando uma imagem aparece deformada se ela é vista da maneira habitual, ficando às vezes indecifrável. Entretanto, em certos casos, quando o observador se coloca em uma posição distinta e mais específica, ele consegue enxergar a imagem como ela seria vista de frente. As anamorfoses surgiram em obras de arte no período do Renascimento, a partir do século XVII. Utilizam-se espelhos para deformar a realidade, nos quais a imagem aparece como algo monstruoso, geralmente espelhos cilíndricos, piramidais ou cônicos. Também se usam lentes especiais. Na história da pintura ocidental, é mencionado um caso célebre de anamorfose, o quadro Os Embaixadores, do alemão Hans Holbein. Na parte inferior da obra surge uma forma estranha, e quando observada do lado direito e bem perto da tela, descobre-se que é uma caveira humana. Isso pode ser comprovado no monitor do computador. Para ver claramente a caveira, o observador deve fechar o olho esquerdo, colocar o seu olho direito muito perto da meia altura da imagem e uns 10 centímetros à direita. O simbolismo que o artista tentou mostrar nesse quadro, tanto na utilização da morfose como da caveira, permanece ainda obscuro. A utilização moderna mais comum da anamorfose se relaciona com as sinalizações nas estradas, por exemplo, com setas desenhadas na pista, indicando um sentido obrigatório ou impondo limites de velocidade. A gente pode ver alguns exemplos nas imagens em tela. Em alguns casos, a arte utiliza de dimensões para gerar a ilusão da anamorfose. No caso dos exemplos demonstrados na tela, são usados planos de 2 dimensões para gerar imagens de 3 dimensões, como se houvesse buracos no asfalto ou relevos em planos bidimensionais. Por outro lado, os artistas também utilizam objetos tridimensionais para gerar imagens bidimensionais, como é o caso das ilusões geradas pelo artista tcheco Patrik Proskor, replicando fotografias de grandes personalidades ao longo da história. Os principais usos da anamorfose ótica, além de ser usada na arte tradicional, como a gente viu anteriormente, é na arte de rua, principalmente no grafite, visto que esse estilo de arte parte de um princípio de ilusão ou distorção da imagem. Também vemos usos em esculturas e até mesmo em brincadeiras ou experimentos. O principal experimento envolvendo a anamorfose envolve um tubo ou algum material metálico tridimensional e uma imagem bidimensional distorcida. Quando essa imagem bidimensional é posicionada de uma forma específica, a ilusão é gerada no material tridimensional, como se uma imagem estivesse sendo formada dentro daquele objeto. Na arte de rua, os artistas tendem a usar qualquer tipo de superfície plana para gerar anamorfoses. Nos exemplos em tela, nós vemos um prédio completamente plano que parece ter diversos níveis de profundidade tridimensional, assim como artes sendo feitas diretamente no chão, que normalmente envolve algum elemento interativo para gerar interesse do público, ou meramente visual, como é o caso da escadaria. No caso das pinturas, temos exemplos muito clássicos, como é o caso da obra do Rob Gonçalves, onde os navios se tornam parte de uma ilusão que tenta desenhar uma espécie de ponte. Outra pintura clássica é de autoria do Salvador Dalí, gerando uma imagem a partir da junção de diversas outras imagens. E por último, você vê uma moça jovem ou uma senhora. Nas esculturas, temos um exemplo clássico de anamorfose ótica, onde um rosto é formado quando essas espécies de estacas estão sendo vistas de uma posição específica. Outro exemplo incrível é da escadaria para o céu, como os autores denominaram a escultura. Ela é bidimensional, mas causa a impressão de que sobe em direção ao céu. Muitos artistas e desenhistas gostam de brincar com esse conceito. Vários vídeos no YouTube trazem artes sendo feitas com o intuito de gerar essa ilusão, normalmente envolvendo um desenho em papel com lápis utilizando das sombras e até mesmo recortes no papel para gerar a melhor ilusão possível. Depois de vermos tantas inspirações, resolvi eu mesmo tentar criar minha própria arte utilizando dos conceitos aprendidos. Apesar de eu não ter quase nenhuma habilidade artística, foi possível criar pelo menos uma espécie de protótipo do que seria um desenho que replique todos esses conceitos de anamorfose ótica. Como referência para a criação da minha peça, eu resolvi utilizar as brincadeiras citadas anteriormente, tentando gerar uma anamorfose com algum tipo de objeto simples. Dessa forma eu conseguiria, mesmo sem habilidades artísticas avançadas, fazer alguma coisa divertida e que gere pelo menos uma ideia do que seria a anamorfose e de como a gente pode brincar com esse conceito e impressionar os nossos amigos, por exemplo.
mesmo sem ter uma habilidade absurda. Em tela, vocês podem ver uma imagem que representa uma espécie de barquinho de papel. Como dito anteriormente, eu não sou artista, mas consegui ao menos gerar algo no sentido da anamorfose, tentando replicar um barquinho de papel em cima da folha de papel. Eu utilizei os conceitos da sombra no desenho para tentar reforçar essa ideia, e é um elemento muito importante na hora de gerar uma anamorfose. Agora vocês podem ver a imagem da forma como ela normalmente seria vista, essa é a visão paralela. Dessa forma nós conseguimos ver com muito mais certeza de que isso se trata de uma anamorfose. O barco está completamente desproporcional, principalmente a altura dele, e a gente também vê que o papel foi cortado, tudo para gerar uma ilusão quando vemos o papel de baixo. Para criar o desenho, a gente posiciona os olhos no local específico que a gente quer que a imagem seja vista, e então a gente desenha o objeto tentando manter a fidelidade à imagem real de acordo com a nossa visão. No exemplo que eu fiz, eu desenhei uma esfera da posição onde a câmera enxergava, mas na visão superior nós vimos que na verdade eu desenhei uma forma oval. Esse foi meu Pet Acutia sobre anamorfose ótica. Agradeço pela visualização de todos e espero que tenham aprendido algo. O conceito de anamorfose é muito interessante e pode ser muito divertido quando usado da forma correta. Eu recomendo que tentem realizar algo ou pelo menos procurar sobre o assunto. Existem artes incríveis a serem descobertas por vocês.